Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos encerrar a série de vídeos As 12 Evidências da Inexistência de Deus. Nós já fizemos 3 vídeos dessa série. Em cada vídeo analisamos 3 evidências da inexistência de Deus em pormenores. Se você ainda não assistiu os outros vídeos da série, os primeiros 3 vídeos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos vídeos anteriores, do primeiro, do segundo e do terceiro, para que você possa assisti-los. E agora nós vamos passar para as 3 últimas evidências da inexistência de Deus. A 10ª evidência da inexistência de Deus é o problema do mal. A existência do mal fornece um argumento fortíssimo contra a existência de um Deus infinitamente poderoso e infinitamente bondoso. Porque essas duas qualidades que os supostos religiosos atribuem a Deus jamais pode estar em concomitância com o mal existente. Epicuro, o famoso filósofo grego, já há 2000 anos atrás, já trazia o seu famoso paradoxo do mal. Esse paradoxo, ele mostra claramente que é impossível conciliarmos o mal que existe hoje no mundo com um Deus infinitamente bom e infinitamente poderoso. Acompanhe comigo aqui o raciocínio e veja como é simples entender esse paradoxo do mal que Epicuro há 2000 anos atrás já falava. Raciocine comigo, vamos aqui. O mal existe? Sim ou não? Eu creio que vocês não têm como falar que não existe o mal, né? Então, obviamente, ele existe. Agora, uma segunda pergunta para vocês aí. Deus sabe que o mal existe? Sim ou não? Se ele não sabe, então ele não é onisciente. Agora, se ele sabe, aí vem a terceira pergunta. Deus pode acabar com o mal? Se ele não pode acabar com o mal, isso é uma prova de que ele não é onipotente. Agora, se ele pode, vamos para uma outra pergunta. Deus quer acabar com o mal? O que você acha? Se ele não quer, então ele não é um Deus totalmente bom, infinitamente bom, não é mesmo? Se ele quer, passamos para uma próxima pergunta. Então, por que existe o mal? Por que será que existe o mal? Alguns religiosos falam, o mal existe para nos testar. Bom, se o mal existe para nos testar, então Deus ele não é onisciente. Por quê? Se Deus ele é onisciente, ele já sabe o resultado. Então, ele não tem necessidade de nos testar. Não é mesmo? Outros religiosos falam assim, isso é culpa de Satanás, é culpa do diabo. Bom, se é culpa do diabo, então isso mostra que Deus ele não é onipotente e bondoso. Porque se ele fosse, ele já teria destruído esse Satanás há muito tempo. Ainda alguns religiosos falam, não, o mal existe é por causa do livre-arbítrio. É o tal do livre-arbítrio. Bom, se realmente Deus permite o mal por causa do livre-arbítrio, Deus ele poderia ter criado um universo com livre-arbítrio, mas sem o mal. Sem o homem ter a possibilidade de tomar decisões ou se inclinar para o mal. Se ele pode fazer isso, então ele é infinitamente bom. Se ele não tem condições de fazer isso, então isso quer dizer
que ele não é onipotente. Observou como funciona o paradoxo de Epicuro? Epicuro, o famoso filósofo grego, já há 2000 anos, vem trazendo esse paradoxo. E os religiosos não conseguem explicar de maneira razoável, de maneira sensata, com bom senso. Eles não conseguem sair desse paradoxo. É muito simples. Ele já vem falando isso há 2000 anos. Ele vem dizendo, Deus quer prevenir o mal, mas não consegue? Então ele não é onipotente. Ele consegue, mas não quer? Então ele é malévolo. Ele quer e pode? Então por que existe o mal? Se ele não quer e nem pode, então por que o chamamos de Deus? É muito simples. Está aí há 2000 anos e jamais foi refutado. Jamais um religioso conseguiu refutar esse paradoxo de maneira razoável. A refutação que os religiosos mais tentam se apegar para tentar contestar esse famoso paradoxo de Epicuro é a questão do livre-arbítrio, que eu já expliquei. Eles ficam insistindo nisso. Não, mas é errado julgar todo o mal nas costas de Deus, porque Deus ele deu o livre-arbítrio ao homem. Então o homem ele tem a liberdade para decidir o que quer fazer. Né? E Deus não criou o homem como se fosse um robô, né? Não podia fazer isso. Ele, em todo o seu amor, deu a liberdade. E aí o homem, às vezes, usa mal essa liberdade e começa a fazer o mal. Então a culpa é do homem. Né? Então esse é o raciocínio padrão dos religiosos. Só que, como eu já falei, se Deus ele é todo poderoso, ele poderia muito bem criar o livre-arbítrio e simplesmente criar o ser humano sem que ele tivesse a possibilidade de se inclinar para o mal. Né? Para que ele fez isso? Para que criar a possibilidade do homem escolher o mal? Para que criar o mal? Então, aí a gente já vê que se ele não pode fazer isso, ele não é todo poderoso. Isso é impossível, então ele não é todo poderoso. Né? E se ele pode e não fez, é porque ele realmente ele está querendo que a humanidade sofra. Né? E além disso, segundo os religiosos, Deus é onisciente. Então, se ele é onisciente, ele já sabia que o ser humano, esse ser humano que ele mesmo criou, com essa possibilidade de se inclinar para o mal, ele já sabia que o ser humano ia se inclinar para o mal. Então aí a gente já vê que já estava tudo nos planos de Deus. Né? Ele já planejou todo esse sofrimento. Muitos religiosos se apegam ainda àquela lenda, né, de Adão e Eva, do paraíso, da serpente, os dois pelados e a cobra falante, e que ali o pecado entrou no mundo, porque a Eva comeu o fruto, desobedeceu a Deus, depois deu para o homem, aquela coisa toda. Né? Apesar de alguns religiosos considerarem isso um mito, uma lenda, né, e o bom senso, qualquer pessoa que seja com o mínimo de razoabilidade e bom senso, considera isso um conto, um mito, né? Como uma história infantil, como Branca de Neve, os Sete Anões, Cinderela e coisas semelhantes, alguns religiosos, infelizmente, insistem em acreditar nessa história de forma literal. Né? E ficam apontando essa história como a explicação para o mal no mundo. Aí eu raciocino com vocês. Obviamente que essa história é uma lenda, isso é um mito que os homens primitivos criaram para tentar explicar a origem da humanidade. Né? É um conto de fadas. Né? Mas suponhamos que isso, o absurdo de isso ser um fato real. Né? Como eu já disse, se isso é um fato real, Deus sendo onisciente, ele já sabia de tudo que ia acontecer. E ele arquitetou tudo isso. Então o mal é culpa de Deus. Não há como fugir disso. Mas aí também você está querendo entrar demais no conhecimento de Deus, a nossa mentalidade não consegue perceber, não consegue ir tão alto, penetrar tão profundo nos pensamentos de Deus. Ora, se Ele nos deu o raciocínio, né, se Ele nos deu a inteligência, é para nós realmente usarmos. Se Ele nos deu a razão,
né? Ele não pode ficar magoado, nervoso de usarmos a razão, de usarmos a lógica, de usarmos o bom senso. E a Bíblia também, se formos analisar a Bíblia literalmente, ela tem diversas passagens que mostram que esse negócio de livre-arbítrio, isso é conversa. Se a pessoa for seguir a Bíblia mesmo, literalmente, a Bíblia tem diversas passagens onde Deus interfere no livre-arbítrio do ser humano. Por exemplo, naquela passagem lá do faraó do Egito, que Moisés foi lá libertar o povo, abriu o mar vermelho, aquela coisa toda. Uma história muito conhecida, né? A Bíblia diz claramente ali, né, no relato, que Deus endureceu o coração de Faraó. Endureceu o coração de Faraó, quer dizer, ele violou o livre-arbítrio de Faraó, né? Ele fez com que Faraó ficasse obstinado. Mesmo que Faraó quisesse libertar, Deus falou assim, não, você não vai libertar, né? Então, ele quis que todo aquele sofrimento ocorresse, aquelas pragas viessem, todas aquelas pessoas morressem, né? Ele quis aquilo tudo. E ele fez com que Faraó ficasse obstinado. Ele fala isso claramente para Moisés. E segundo a história bíblica, isso acontece. Então, que livre-arbítrio é esse? Quando você obstina uma pessoa a fazer o que você quer, você está tratando essa pessoa como se fosse um bonequinho, um robozinho que você fica controlando ali, né? A Bíblia, em diversas passagens, mostra Deus como uma criança, parece uma criança mimada ali, né? Se divertindo com seus brinquedinhos. Então, passagens como essa existem inúmeras na Bíblia. Então, tudo isso nos mostra que essa desculpa de livre-arbítrio, isso é conversa para boi dormir. Isso não existe base nenhuma. Além disso, existem muitas coisas que hoje causam muito sofrimento ao ser humano que estão além do alcance do ser humano. Quer dizer, não há como o ser humano ter provocado isso, mesmo que o ser humano quisesse. Veja bem, nós vivemos num planeta, né, que tem placas tectônicas que formam a crosta terrestre. Essas placas, em comparação com o planeta, são fininhas placas que ficam sobre o magma derretido, que forma o interior do nosso planeta. É como viver numa casca de ovo toda trincada. E essas placas tectônicas, com movimentos naturais do planeta, elas se chocam, né? Elas entram em fricção. E essas fricções provocam terremotos violentíssimos, que matam milhares e milhares de pessoas. Agora eu te pergunto, o que o homem tem a ver com isso? Né? O que o homem pode interferir nos movimentos naturais do planeta, do interior do planeta Terra, do magma que fica ali, né, derretido no subterrâneo do planeta, movendo as placas? Nós, né, não temos poder nenhum sobre isso, né? A nossa atuação em cima da Terra é indiferente para esses movimentos. Como você pode acusar o homem de provocar os terremotos? Além disso, acusar o homem de provocar as erupções vulcânicas, né, aonde a gente vê o magma derretido supitar para cima, né, sair nos vulcões, né, causando morte, destruição daquelas pessoas que estão ali próximas, né, seja morrendo por causa do ar que fica pesado de gás carbônico, seja morrendo por causa da larva derretida, né. De qualquer forma, as consequências desastrosas que ocorrem ali na região por causa de uma erupção vulcânica. O que o homem tem a ver com isso? Né? Terremotos que são causados no fundo do oceano, que provocam tsunamis, ondas gigantescas que vêm e devastam, né, regiões, como a gente já viu várias vezes, mataram ali 100 mil pessoas, 200, 300 mil pessoas de uma só vez. Né? O que o ser humano tem com isso? O ser humano é como uma formiguinha que fica ali, entendeu? É como você chegar no seu quintal e jogar lá uma caixa d'água em cima do formigueiro. O ser humano não tem nada a ver com isso, não tem como evitar isso, não tem como provocar isso. Se nós vivemos num planeta hostil, né, num planeta que está em constante movimento, são movimentos naturais que ocorrem há milhões de anos. Né? O que o ser humano tem com isso? Se existe um Deus que é o Criador de todas as coisas, né, ele criou tudo isso, ele que criou esse sistema, ele que criou esse planeta, ele que criou esses movimentos naturais. Por exemplo, há 70 milhões de anos, um asteroide veio e se chocou com o planeta.
Um asteroide enorme provocou um hecatombe no mundo inteiro, eliminou mais de 90% da vida na Terra. Foi uma grande extinção em massa. O que os dinossauros tiveram a ver com isso? Se existe hoje, na nossa época, se vier um asteroide chocar com o nosso planeta, o que o ser humano tem a ver com isso? O que o ser humano provocou isso? Ele tem alguma coisa com isso? Nada. E isso é tudo. Se existe um Criador, está tudo. Temos que jogar a culpa, temos que colocar a responsabilidade no Criador de tudo isso, no Criador do universo, no Criador dos asteroides, no Criador do planeta. Então, são coisas que não tem como, mesmo se quiser falar. Claro, existem certas coisas que a gente pode até falar, não, o homem, né, usou mal sua escolha ali, tomou uma escolha errada, fez alguma coisa mal, né, com o outro, né, um governo agiu mal, o povo sofre, tudo bem. O homem está devastando muita natureza, pode acontecer algumas mudanças climáticas, seca demais no lugar, chuva, aí tudo bem. Mas isso tem um limite, gente. O que a influência humana pode afetar os movimentos das placas tectônicas? Me responda. O que a ação do homem pode afetar os vulcões? O que a ação do homem pode afetar o movimento dos asteroides? Senão, quando a gente sair desse planeta, nós vamos alterar alguma coisa. A nossa atividade aqui vai alterar a órbita dos asteroides que estão aí cruzando o universo. Uma hora ou outra pode vir um e se chocar com o nosso planeta. E o que podemos falar também sobre doenças, né? Doenças terríveis que já afligem a humanidade há milênios, muito antes do homem descobrir a ciência moderna. Está matando aí doenças genéticas que vem passando, né? Má formação, né? Filhos que nascem com defeito, crianças que nascem e logo morrem, né? Então você vê que são coisas que estão além da ação do homem. Né? Então, mesmo que a gente coloque a parcela do homem, o homem, a ação do homem, tem coisas que estão além. E mesmo a ação do homem, como nós já raciocinamos, né, estão todos na onisciência de Deus. Deus já sabia de tudo, as ações que o homem ia tomar. E ele deixou isso rolar, né? Ele criou tudo dessa forma. Né? Então, obviamente, o responsável primordial é esse Deus que os religiosos tanto defendem, onisciente, que criou todas as coisas. Não há como fugir desta verdade. A 11ª evidência da inexistência de Deus é: o ser humano é irresponsável. Portanto, ele não pode ser nem castigado e nem recompensado. Exatamente, eu vou explicar para você. Raciocine comigo. Você pediu para nascer? Você traçou o seu próprio destino? Você é que escolheu como você ia nascer? Né? Em que lugar iria nascer? Né? As condições que você ia nascer? Né? Como você ia ser fisicamente? Você é que criou o seu próprio destino? Você é que traçou o seu destino? Raciocine aí. Né? Ninguém pediu para nascer. Né? Nós estamos aqui, né? Surgimos, né? Mas, segundo os religiosos, tudo segundo, né, o plano de Deus, um ser criador de todas as coisas, que na realidade Ele é que nos criou. Né? Então, Ele podia ter escolhido não nos criar. Né? Ele podia ter escolhido nos criar menos perversos, ou totalmente bons, ou sem a inclinação, ou sem a ideia de que poderíamos tomar uma atitude má. Né? Ele podia ter nos criado totalmente virtuosos, bem comportados, excelentes, enchendo-nos de dotes físicos, intelectuais, morais. Afinal, Ele não é todo-poderoso? Portanto, se raciocinarmos bem profundamente esse assunto, e você não pode negar isso, nós somos o que Deus quis que nós fôssemos.
visto que ele nos criou segundo o seu capricho e o seu gosto. Se os religiosos admitem que Deus existe, que foi ele que nos criou, eles não podem dar uma outra resposta a isso. Foi Deus que nos deu os sentidos, as faculdades de compreensão, a sensibilidade, os meios de perceber, de sentir, de raciocinar, de agir. Ele previu, ele quis determinar nossas condições de vida, coordenou nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas crenças, nossas esperanças, nossos ódios, as nossas ternuras, nossas aspirações. Toda a máquina humana corresponde àquilo que Deus quis, segundo os religiosos. Ele arranjou, ele concebeu todas as peças do meio em que nós vivemos, preparando todas as circunstâncias que a cada momento, vão aparecendo na nossa vida, determinando nossas ações. Aquilo que não está sob a dependência de alguém é inteiramente livre, não é mesmo? O que está um pouco sob a dependência de outra pessoa é um pouco escravo, não é mesmo? O que está sob muita dependência de outro, ele é muito escravo, não é verdade? E, finalmente, o que está totalmente sob a dependência de outro, ele é totalmente escravo, não gozando de nenhuma liberdade. No final das contas, ele não goza de nenhuma liberdade. Se Deus existe, nós nos encontramos nesse último caso, na nossa relação com Deus. A nossa escravidão é total perante esse Deus, esse suposto Deus que os religiosos falam que existe. Só Ele é que sabe, que pode, que quer. Só Ele é totalmente livre. O homem não sabe nada, nada pode, nada quer. Sua dependência é completa. Se Deus existe, Ele é tudo. E o homem não é nada. O homem, submetido a essa escravidão, ele não pode ser responsabilizado pelos seus atos. E se o homem é um irresponsável, ele não pode ser julgado. O julgamento implica num castigo ou numa recompensa. Mas uma pessoa irresponsável, quer dizer, uma pessoa que está numa posição totalmente de dependência de outro ser, um escravo de outro ser, ele não pode ser responsabilizado. Ele está isento de qualquer responsabilidade. Independente se os atos dele são prejudiciais ou não. Independente se os atos dele são moralmente bons, são moralmente maus, se são meritórios, se tem mérito, ou se não tem, se são repreensíveis, o julgamento ele não pode ser feito com base em castigo ou recompensa, visto que somos totalmente dependentes de Deus. Assim, chegamos à óbvia conclusão. Se existe um Deus todo-poderoso, onisciente, como os religiosos afirmam, a responsabilidade por todo o mal, todo o sofrimento, toda a angústia que existe, que já existiu até hoje, é de responsabilidade primária dele. Ele é o responsável maior por todo o mal. E além disso, visto que somos escravos dele, fomos criados por ele, nós não podemos ser responsabilizados por algo que talvez façamos ou deixamos de fazer. Visto que, como nós raciocinamos aqui, tudo, no fim, está dentro do plano de Deus. Ele é onisciente, ele já sabe de tudo. Então, nós não podemos ser responsabilizados por atos que quer sejam bons, quer sejam ruins. Como nós vimos, é essa história de livre-arbítrio, e isso não existe, isso é conversa. Se você for analisar isso segundo o livro sagrado dos religiosos, Deus
ele está ciente de tudo, né? Em diversas vezes, inclusive, ele interfere na escolha das pessoas. Nós somos como que marionetes nas mãos de Deus, né? Ele é como, eu já disse, uma criança brincando, né, com a humanidade. Parece, né, se a gente for levar em conta o que diz a Bíblia, os relatos, as histórias, né? Deus se parece como uma criança mimada brincando com a humanidade, né? Então, essa é a conclusão que toda pessoa razoável tem que chegar, né? Esse é a 11ª evidência da inexistência de Deus. O ser irresponsável não pode ser castigado e nem recompensado. A 12ª evidência e última da inexistência de Deus é: Deus viola as regras fundamentais de equidade. Isso mesmo. Vamos admitir que num julgamento o juiz ali ele seja um juiz imparcial e justo. Então, obviamente, ele tem que dar a sentença ou a absolução, né, de uma maneira equilibrada com os atos da pessoa, né, dentro dos limites da equidade, né? Não pode haver nenhuma distorção, né? A pessoa não pode cometer algo ou fazer determinado ato, um ato que não tão grave, e ser condenado à pena máxima, né, por um ato não tão grave, né? E ele também não pode ser recompensado com a recompensa máxima, sendo que ele não fez algo tão grandioso assim, né? Então, tudo tem que ter o equilíbrio. E esse Deus criado pelos religiosos, ele quebra essa regra da equidade. Exatamente. Porque como nós vimos aqui anteriormente, o homem não é totalmente responsável pelos seus atos, né? Você vê que um Deus onisciente, ele está por detrás de tudo, né? Como nós vimos o caso do faraó, mesmo que ele quisesse libertar o povo, Deus, ele endureceu o coração de faraó, né? Ele violou o livre-arbítrio de faraó, né? E como ele, existem muitos outros exemplos. Até mesmo no ventre, a Bíblia diz que havia 2 bebês, Esaú e Jacó. E Jacó, Deus já predestinou ele a ser uma boa pessoa e a ter as recompensas, e Esaú a ser uma boa pessoa, né? Então, o ser humano não pode ser responsabilizado totalmente e nem recompensado totalmente, visto que ele não tem o controle total, né, da situação, né? Ele, como nós já dissemos nas evidências anteriores, ele é um escravo total de Deus, né? E Deus é onisciente e sabe de tudo, e o plano está em andamento, e nós nada podemos fazer diante disso, né? Já as recompensas, segundo os religiosos, quando Deus dá uma recompensa, ele dá uma recompensa total, né? Por exemplo, se Deus considera a pessoa boa, vai dar a recompensa no céu, né, que é a vida eterna no céu, né, uma vida total, né, de felicidade, né. Se a pessoa for má, ela vai para um suposto inferno, um lugar de tormento, e fica lá por toda a eternidade. Quer dizer, uma condenação extrema mesmo, né, a pior das condenações. Então isso aí quebra totalmente as regras da equidade do julgamento, né? O céu é uma recompensa total, né, perpétua. Então ela não pode ser dada a um ser humano que não tem pleno controle, né, dos acontecimentos. Ela não pode ser dada essa recompensa total, né, visto que o ser humano é um escravo total de Deus. E do outro lado também, o ser humano não pode receber uma punição total, como o inferno, ficar a eternidade no inferno. Por quê? Porque, pela mesma causa, o ser humano também não é totalmente responsável pelos seus atos. Ele não pode ser condenado totalmente. Então, se existe um Deus, segundo os parâmetros religiosos, ele quebra essa regra fundamental da equidade, né? Então, esse é mais um
argumento, é mais uma evidência de que esse suposto Deus, que os religiosos tanto falam, ele, na realidade, ele é uma invenção da mente humana. Né? Não há lógica, não há razão para crer na existência desse Deus. Aqui nós encerramos as 12 evidências da inexistência de Deus. Se você gostou, se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo, né? Então, não esqueça de dar o joinha aí para nós, estoure esse like aí para nós, isso é muito importante para que o vídeo tenha uma abrangência maior. Né? Se inscreve em nosso canal, clica aí no quadradinho aqui, ó, que tá do lado aqui, se inscreve aí no nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa adquirir meu livro. Os principais sites de venda online, todos vendem meu livro. Livraria Cultura, Saraiva, né? Amazon, Americana, Submarino. E até mesmo no meu próprio site você pode comprar meu livro. Diretamente no meu site, www.deusehomens.com.br. Conheça lá o nosso site. Eu escrevo matérias constantemente. Tem notícias, cartoons, vídeos, né? Então, é um site muito interessante. Acesse lá www.deusehomens.com.br. Se você quiser assistir os outros vídeos dessa série, das 12 evidências da inexistência de Deus, esse último que eu falei de 3 evidências, né? Mas existem mais 3 vídeos, né, com mais evidências. Então, se você quer ver todas as 12, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa assistir os outros vídeos, né? Que ao todo são 4. E também vou deixar o link dos outros vídeos, né, das outras séries que nós já fizemos no nosso canal. Ok? No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.